Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes, do G4 de número 150. Chegamos, está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Na rota do Tetra, e rapaz, olha lá, o Palmeiras atropelou o Cerro Porteño no Paraguai, 3-0. Será que alguém é capaz de parar o Verdão do Abel Ferreira? Já o Flamengo sofreu, mas venceu. E venceu bem o Tolima na Colômbia, 1-0. Traz um resultado excelente para o Maracanã. E na Sul-Americana, o Ceará foi heróico. Diante do The Strongest, na altitude de 3.600 metros, virou o jogo e ganhou por 2-1. E à noite ainda tem São Paulo e Fortaleza em campo nesta quinta-feira. Esses são alguns dos temas que a gente vai debater hoje. Comigo estão Arnaldo Ribeiro. Covinhas preenchidas. Covinhas tensas. Não. E Paulo Massini, que entrou rodopiando aqui de alegria hoje no estúdio. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? E a nossa querida Marília Ruiz está entregue ao Departamento de Saúde e Performance do Band Esportes, mas estará de volta na segunda-feira firme e forte. Olha, você também pode participar, deve participar do nosso debate, opine aí com a gente. Mande sua mensagem pelo Twitter com a hashtag G4BandEsportes. Faça aí o programa com a gente. Elogie o Palmeiras, elogie o Mengão, fale do São Paulo. Mande aí sua mensagem no chat. A gente está te esperando e nós também estamos no YouTube do Band Esportes hoje. Então você pode mandar a sua mensagem lá no chat do YouTube também. Vamos mostrar primeiro de cara uma tela com os resultados de ontem da Libertadores. Cerro Porteño 0, Palmeiras 3, só isso, no Paraguai. Quiser jogar com o Sub-12 lá e mais o Hendrick na volta, já resolveu. Tajeres 1, Colón 1, em Córdoba, onde vai ser a final da Sul-Americana, hein? E aí, Tolima, meu Deus, o Flamengo tá esfacelado, não dá, vai jogar com a turma de 85, Tolima 0, Flamengo 1, em Ibagué, Colômbia. Ótimo resultado pro Flamengo. E aí, ó, bicho papão, é o River, é o Galhardo. Vélez 1, River 0. Podia ter sido mais. Quase morreu ontem o River. Quase morreu ontem o River. 1-0 ficou barato. Ficou mesmo. Pro River Plate. Tá aí os resultados das oitavas de final da Libertadores. Vamos ouvir agora o Abel Ferreira falando sobre a vitória do Palmeiras diante do Cerro Porteño. Vamos ouvir. Quero-vos dizer que este jogo começou a ser ganho no jogo do Avaí. Este jogo começou a ser ganho no jogo do Avaí, porque o treinador do Palmeiras acredita em todos os seus jogadores. O treinador do Palmeiras acredita em todos os seus jogadores. E o treinador do Palmeiras pede a todos os seus torcedores, a todos, e agradece a todos aqueles que apoiam os nossos jogadores, o nosso elenco, a nossa equipa, em todos os momentos, nas vitórias e nas derrotas. Portanto, eu, em nome do grupo, agradeço a esses. Agradeço também a todos os torcedores que nos apoiam, ou aqueles torcedores que nos apoiam só nas vitórias, e agradeço a eles também. E agradeço também àqueles que nos criticam. Também lhes agradeço a eles, eu e em nome do grupo. E o que eu peço aos nossos torcedores, e hoje um muito obrigado especial e uma gratidão àqueles que vieram aqui, que nos vieram ajudar, e é isso que nós temos que fazer, é acreditar nos nossos jogadores, mesmo quando o treinador faz asneiras, mesmo quando os jogadores jogam mal. É assim, isso é que é um verdadeiro torcedor. Isso é que é ser palmeirense, isso é que é pertencer à família palmeirense. E eu estou aqui e sempre disse a todos os torcedores, todos, que dentro da academia eu dou a minha palavra de honra que todos eles trabalham para fazer o seu melhor, para dar o seu máximo. E nós não somos perfeitos. Vamos fazer muita asneira, vamos errar muitas vezes, mas vamos dar muitas alegrias como temos dado. E o que eu peço àqueles que só acreditam quando ganhamos e àqueles que nos criticam, como diz o Hamilton, é preciso mudar mentalidades. Aos que já estão com ele na veia, não é preciso. Esses apoiam-nos sempre. E, portanto, este jogo começou a ser ganho no jogo do Avaí. E, portanto, parabéns aos nossos jogadores, porque são gente séria, são gente de caráter, são gente que entrega tudo o que tem em cada momento. E há momentos em que as coisas nos vão sair mal.
Portanto, é isso que eu peço e agradeço a todos os nossos torcedores pelos apoios, pelas críticas, mas que nós precisamos estar todos juntos e em todos os momentos. E estes jogadores merecem, todos, que nós acreditemos em todos, sem exceção. Isso é que é ser palmeirense, para mim. Muito bem, tá aí as palavras do Abel Ferreira, que atropelou mais um para conta. 3-0 no Cerro Porteño, no Paraguai. Ele falou, como diz o Hamilton, eu juro que eu achei que era o comandante Hamilton, mas não, é o Hamilton. Lewis Hamilton, o piloto. E aí, o Massini, só faltou entrar a galera com o Gatorade, jogar na cabeça dele, um discurso de classificado. Obrigado ao Palmeiras, obrigado a todos. E também não dá para ser diferente, né? Já era. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Acho que o jogo ontem mostrou, principalmente no segundo tempo. Eu fiquei pensando durante o primeiro tempo, eu não achei que o Palmeiras no primeiro tempo teve alguma estratégia para jogar como jogou. Ninguém chutou no gol, nem o Palmeiras, nem o Cerro. Mas acho que a marcação do Cerro, bem parecida com o que faz o São Paulo, deixou o Palmeiras bem desconfortável no primeiro tempo e o Palmeiras não saiu que nem louco e tal. Vamos ver como que o jogo se desenrola no segundo tempo. Eu fiquei com essa sensação, né? Sobre o confronto, cara, a gente sabe como é futebol, mas a vantagem é enorme. Dá para poupar, dá para tirar o pé na quarta-feira que vem e passar, mesmo que um empate ou perder de 1-0. Agora tanto faz, né? Mas o Palmeiras construiu esse resultado no segundo tempo com o repertório que tem, cara. A jogada do segundo gol é espetacular, né? O Dudu muito marcado, tem sido assim, muito marcado. Ele sai, vem lá para a linha do meio campo, o Veiga entra na posição dele, o Scarpa entra, ele dá a volta, abre o espaço para poder sair o gol, né? O Cerro fez uma marcação boa, é um time fisicamente forte, até esperava mais fisicamente do time, né? Que está vindo aí com um descanso e tal, apesar de ter jogado no fim de semana. Mas a vitória foi justa, maiúscula, uma grande vitória de Libertadores. Fora de casa, 3-0 te dá um refresco para pensar no Campeonato Brasileiro, que também o Palmeiras é líder, né? E tem uma vantagem, mas é apertada. Então o jogo de sábado é muito, como serão todos, né, daqui para frente, muito decisivo. Lembrando que esse trabalho no Palmeiras que começou em 2012, já são 10 anos, com o núcleo de excelência e performance, só isso pode explicar, o time está inteiro até agora. Né? Só tem o Jorge por Covid e o Jailson, que teve um problema de ligamento de joelho, que qualquer um de nós podemos ter aí, não é uma questão de cansaço, de excesso de jogos, né? Trabalho muito consistente, muito bem feito e com os reforços que vão chegar. Agora, eles vão chegar para jogar onde? Eles vão ter que entrar aos poucos, porque o Rony definitivamente é o melhor jogador do Palmeiras. Em Libertadores. Impressionante, né? Plural, né? Igualou o número de gols do Pelé, é isso? E do Zico. E do Zico, só isso. Só. Tá lá, pódio, Pelé, Zico e Rony. Tem comparação, né? Não dá nem para comparar, mas eu acho que ele tem uma força, né? O Rony, no primeiro tempo, foi o único que jogou. O tempo todo, buscando de um lado, do outro, tentando tirar a defesa do lugar, se posicionando para receber a bola, né? Ele tem algumas coisas, né? Como às vezes a bola vem no chão, ele quer dar o peixinho, às vezes a bola vem alta, ele quer dar a bicicleta, ele tem as coisas dele, mas ele é um jogador muito importante, cara. Para mim ele é o símbolo desse Palmeiras, mais do que o Everton, mais do que o Gustavo Gomes, mais do que o Veiga, mais do que o Dudu, mais do que o Scarpa. O Rony, para mim, é o símbolo desse todos somos um time coletivo, né? Porque é impressionante a forma como ele se dedica para o time. E é de centroavante, é de lateral. Ele terminou o jogo da Libertadores com uma perna só, vocês se lembram. Mas ele terminou, ele estava em campo, né? Quase que desses caras aí, foi o único que terminou, tirando o Gustavo Gomes. Muitos moleques entraram naquele jogo, ele estava lá com uma perna só. A última bola do lance é ele que divide a última bola do jogo, quando o Pitana resolve terminar o jogo. É ele que divide com uma perna só, a bola dividiu, aí a bola subiu e o Pitana encerrou o jogo. Então, ele realmente é muito importante para o time e
e é um time muito consistente, cara. Agora, falar em título, tudo isso é um exagero, tá? Tem muita coisa ainda pela frente. Mas em classificação podemos falar, né? Sim. Não, vamos combinar que nem se trocar o Cerro Porteño para o Real Madrid não vai virar jogo. Não vai. Não, esquece. o Palmeiras teve nessa sequência de Libertadores do bicampeonato aquela experiência do River, né? Que era a vitória fora categórica, só que era o River, né? O melhor time da América então, né? E acho que de fato o Cerro não é o River, mesmo que ele jogue a partida da vida como o River jogou no Allianz Parque. É um confronto mais ou menos semelhante ao Corinthians e Santos pela Copa do Brasil. O Corinthians abriu 4-0 e vai poder. Então são luxos no meio dessa maratona de jogos que Corinthians naquela última semana e Palmeiras agora poderão. E por que eu estou falando dos dois? Porque os dois estão disputando a liderança do Campeonato Brasileiro também. E aí tem uma diferença gigante entre os dois neste momento. O Palmeiras inteiraço e o Corinthians em frangalhos físicos e tudo mais. E é assim, né, Tironi? Eu acho que não é só coincidência, é trabalho. É trabalho bem feito internamente na recuperação de jogadores, na preparação física e também na estratégia para a temporada. Acho que é uma coisa que a gente não discute muito, mas que a gente comentou quando estava começando a temporada. A reformulação que o Palmeiras fez era uma reformulação visando esse tipo de temporada, em que jogadores veteranos não têm vez. Não tem como, ou uma base de jogadores veteranos, ou mais de 2, mais de 3, não tem como suportar. Se você colocar lá no seu Excel, que você é bom nisso, quantas partidas esses principais jogadores do Palmeiras atuaram nessa temporada, é incrível. Teve uma lesão nele, num dos principais, que é do Rafael Veiga, não foi uma lesão séria. Então, e acho que a preparação, a média de idade do time, ajuda tudo numa temporada como essa. E os reforços são o mesmo perfil. Mesma idade, mesma de idade e tudo mais. E acho que acrescentarão, sim, não só em estilo, mas em reposição. Embora o Abel, ele está certíssimo, tenha elogiado o time, a vitória começou no jogo contra o Avaí, elogiando quem jogou contra o Avaí e que começou sem os principais, ainda a diferença desse time A do Palmeiras, quando o time do Palmeiras foi para a pedra, como a gente fala, o time titular que todos nós conhecemos, você fala, os caras vão ganhar do Cerro, provavelmente. E aí você compara com as escalações dos outros brasileiros nessa semana, é o único time inteiro, principal, e é um timaço, o time principal do Palmeiras. Concordo com o Massini na seguinte situação, até o título tem uma distância. Dizer que esse time, nesse momento, vai ganhar 3 competições, que nenhum dos outros hegemônicos lá atrás conseguiu, nem o Flamengo de 19, nem o Atlético de 21 conseguiram, também é precipitado nessa situação. Mas acho que o Palmeiras pode. O Palmeiras pode ser tricampeão consecutivo da Libertadores e pode sonhar com 3 competições. E acho que, diferentemente dos outros que têm problemas, cada um do seu tipo, o Palmeiras tem mais soluções do que problemas. Tem apresentado isso o tempo todo. Sendo, a gente não pode esquecer, foi o time que começou antes, foi o time que foi jogar Mundial e tal, e ninguém imaginava que o Palmeiras estivesse nesse momento sendo o mais inteiro dos times brasileiros. Então o trabalho está sendo muito bem feito. Não é imbatível, como a gente falou ontem. Tem algumas circunstâncias que favorecem o Palmeiras, sobretudo quando o Palmeiras abre o marcador, e na Libertadores o Palmeiras sempre abre o marcador há algum tempo, alguns anos. Quando o Palmeiras está em desvantagem no marcador, dependendo do adversário, ele sente dificuldade, como qualquer time, aliás, né? Mas sente dificuldades. E acho que a questão ali dos confrontos com o São Paulo que estão frescos, mas não. Acho que os confrontos com o São Paulo, esses últimos, tem um ingrediente também, tem a ausência do Abel, né? A gente também não coloca isso, mas eu acho que faz diferença assim na beira do campo, nas respostas imediatas, na motivação, na mobilização. E o Abel não esteve presente em nenhum dos confrontos no Morumbi, né? Nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil. E eu estou mirando o São Paulo, porque o São Paulo vem sendo um adversário difícil para o Palmeiras por diversas circunstâncias e é o adversário da volta da Copa do Brasil, em que o Palmeiras está em desvantagem. Como esteve lá na final do Paulista,
lá com mais desvantagem ainda e conseguiu aquela resposta, muito porque abriu o placar e aí o time adversário se desespera, não sabe como atacar o Palmeiras sem ficar vulnerável atrás. E acho que são poucos os times que conseguem hoje molestar o Palmeiras. São pouquíssimas derrotas na temporada e acho que essa folga adquirida é o único time da Libertadores que vai para rodada de volta com uma segurança, com uma margem segura, pode permitir que o Palmeiras, num momento de brasileiro em que vários vão ter que largar, nós vamos depois falar qual o time do Corinthians que deve jogar contra o Fluminense no final de semana. Largar no seguinte sentido, não dá. O Palmeiras pode abrir uma vantagem ainda maior que os 3 pontos. Em relação, sobretudo, ao Atlético também, que vai a Caxias do Sul e tal, e que não definiu a sua vida com o Emelec. Eram os confrontos, eles estão no mesmo lado da chave da Libertadores. Pegaram, em tese, no sorteio, os 2 adversários mais acessíveis. Emelec e Cerro Porteño. O Palmeiras definiu, o Atlético não. E o Atlético nem venceu. E vai por uma pressão grande. Então, é possível que o Palmeiras termine a sequência da carnificina, que eu tenho chamado, vivo nas 3 frentes e com uma folga no brasileiro importante. Não decisiva, mas uma folga no brasileiro importante. É o único que tem essa perspectiva. Os outros têm que correr atrás, né? E acho que ontem foi uma daquelas vitórias de Libertadores do Palmeiras, sendo que ele está no mata-mata. Agora, não foi vitória na fase de grupos, que o adversário pode especular. O adversário estava jogando as suas fichas ontem e foi trucidado. A partir do momento que tomou o primeiro gol, o jogo ficou completamente ao feitio do Palmeiras. Vou lá ler uns números aqui do Palmeiras. Só uma coisa legal que eu gostei também do jogo, é o baliza 0, sabe? Exato. O Palmeiras não permitiu que o Cerro, no primeiro tempo com um centroavante, no segundo com 2, e o Abel respondeu rápido, colocou o Luan, já entendeu, isso já estava lá estudado, previsto, né? Se colocar os 2 centroavantes, eu vou colocar o Luan. E essa quantidade de jogadas ensaiadas, né? Esse lance já poderia ter saído o gol. Não foi nada, o Gomes perdeu o gol, ele estava livre ali, teve um toque e tal, mas não ele já estava desequilibrado, né? Olha lá, ele pegou mal, ele pegou na bochecha a bola, não foi nem na cabeça. E o Palmeiras pouco permite ao adversário. Na minha visão, acho que esse é o modelo que o Palmeiras tem que imprimir. Não permitir ao adversário, porque em algum momento o talento, o Scarpa, outra jogada ensaiada, são várias, cara, são várias. Esse tipo de repertório que você tem nos 90 minutos te dá uma segurança para encarar o jogo. Uhum. E mesmo quando você toma 1-0, porque você tem um cabedal de situações que se sabe onde exatamente está o teu companheiro. Uhum. Sabe? Acho que essa é a diferença deste ano para Flamengo, que trocou de técnico, Atlético, que trocou de técnico, né? Que são times que têm até no papel jogadores mais assim vistosos, né? Se você for comparar, né? E o Palmeiras consegue entregar. Então acho que esse baliza 0 tem que voltar a ser o objetivo desse time. Sendo que desculpa, Tironi, só para emendar essa. Sendo que o Palmeiras tem também, óbvio, devido ao trabalho em sequência, talvez a melhor bola parada ofensiva, não estou dizendo nem do Brasil, da América do Sul. E isso, quando você está encalacrado, as vitórias sobre o São Paulo recente, sobre o Corinthians na Arena Barueri, bola parada, que também faz parte do repertório. Claro. Para você abrir o placar ou para você ir buscar um placar quando você não está conseguindo fazer as jogadas construídas pelos lados ou pelo meio. A bola parada do Palmeiras é muito forte. Contra o São Paulo no Paulista. Contra o São Paulo no Paulista. O que você faz? Você marca o escanteio, todo mundo no primeiro pau, como foi contra o Corinthians. Você tira um jogador da área para marcar o escanteio curto que o Scarpa ou bate cruzado para o Rony ou faz essa jogada ensaiada que a gente viu aí. Até a jogada ficou estranha porque era para o Dudu finalizar. A bola saiu ali meio estranha, aí ele deu o calcanhar para o Veiga. Então é muito repertório. Sem ter um time alto. Sem ter um time alto. Não tem um centroavante alto, só tem 2 zagueiros altos e a bola parada ofensiva é muito forte. O cruzamento para o Rony, mesmo quando ele nesse caso aí foi a meia altura, mas mesmo quando ele é na área, na bola cruzada pelo Scarpa, da esquerda para a direita, ela não é alta. O cruzamento não é alto, porque o zagueiro mais alto tem dificuldade de abaixar.
E ele, mais na altura dele, consegue Meia desviar. Tem uns números aqui do Palmeiras que dá uma dimensão do que é esse Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras tem agora a maior série de vitórias da história da Libertadores. São 8 jogos consecutivos ganhando. Não é empatando, ganhando. 8 jogos consecutivos ao lado do Peñarol de 96 e do Vasco de 2001. O Verdão também amplia a incrível marca invicta como visitante na Libertadores. São 19 jogos com 14 vitórias. Não é 14 empates, é 14 vitórias e 5 empates. É isso que o Palmeiras está fazendo na América do Sul. E aí o Abel Ferreira na Libertadores. São 27 jogos com 21 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. São 76 gols pró, ou seja, 2,81 por jogo, e 17 gols contra, 0,62 por jogo. É um aproveitamento de 77% na Libertadores. Não é no Campeonato Paulista, não é no torneio lá interno do Palmeiras, não. É na Copa Libertadores da América, o Palmeiras tem um aproveitamento de 77%. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, bom, algumas coisas. Primeiro, assim, é incomparável para mim o trabalho de preparo físico e recuperação de jogadores que o Palmeiras faz com qualquer um. Não estou comparando com o São Paulo, que o cara tem unha encravada e não volta nunca mais. Não é isso. Estou comparando com todo mundo. Sim. O Flamengo está aí, esfacelado, com todo mundo com Covid, com lesão, com não sei o que lá. O Atlético Mineiro, que eu falei que o time era forte, tinha 5 caras que não estavam jogando. O Corinthians, a mesma coisa. O Internacional, todo mundo. Não há comparação. O Palmeiras está na pegada, embora tenha tido férias no fim do ano, está lá na preparação desde o Mundial, nessa pegada. Aí acaba o Mundial, tira férias, volta e volta melhor. E aí amassa o São Paulo na final do Campeonato Paulista. E aí vai. Então, não há comparação. Núcleo de performance, saúde, sei lá qual é o nome lá do negócio do Palmeiras, não há comparação com nenhum no Brasil. Eu acho que os outros clubes deviam lá visitar para ver o que os caras estão fazendo lá. Porque não é normal. E só para os palmeirenses não falarem que está falando que está irregularidade. Não. É competência. É muito mais competência do que todos os outros. Não dá nem para comparar para mim. O Palmeiras joga num nível físico e médico e tal. No limite, sempre. No limite. E esse limite, ele é muito além dos outros. É o carro de Fórmula 1 que é muito melhor que os outros. Né? Esse é um ponto. E aí um outro ponto. Por conta disso, do nível físico e, claro, do nível técnico, de 3 anos de trabalho e não sei o quê, o Palmeiras consegue fazer o que ele fez ontem. Acabou o primeiro tempo, eu estava comentando o jogo do Ceará aqui, e o Raí, nosso editor, estava aqui. Ele veio falar, o Palmeiras não está jogando nada, 0-0 no primeiro tempo. Falei, que coisa. Chegou depois no segundo tempo, foi 3-0. E onde é que eu quero chegar? O Palmeiras, com esse nível físico, técnico e tudo mais que ele tem hoje, ele consegue cozinhar um jogo ao feitio dele. Vou ficar aqui contra o Cerro, eles vão tentar pressionar, eu jogo num ritmo X, e a hora que eu apertar o botãozinho do turbo do meu volante, eu vou passar por cima. Isso me parece ser o Palmeiras hoje. Não sei se eu estou certo. Então, são duas coisas aí. Eu até falei aqui na abertura, né? Me custa acreditar que nós temos no Brasil um time com essa excelência. Eu acho que é mais o que o adversário impõe de dificuldade. Porque aí seria uma coisa... Seria um controle de um jogo, e ninguém controla o jogo. É jogo, não dá para controlar. Entendeu? Você pode fazer tudo para controlar, em alguns momentos você controla. Mas controlar esse ponto, eu acho muito difícil. O primeiro tempo não foi bom também pelo adversário que impôs dificuldades. Gente, o Cerro não passou do meio campo. O Cerro chutou uma bola, que é aquela que bate na zaga ali, e só. O Cerro não pressionou o Palmeiras. O Cerro não usou a torcida a seu favor. A torcida ficou lá e era bandinha tocando no áudio ambiente, acompanhando o Oliveira Andrade narrando o jogo, nosso Zorro. Então, não teve pressão do Cerro. E eu, em algum momento, achei que o Palmeiras ia esperar mesmo para ver qual era do Cerro. Qual é a sua? Vai vir, não vai? Vai me dar espaço, não vai? O Palmeiras não marcou adiantado a saída de bola. Várias vezes os 3 zagueiros do Cerro, com tranquilidade, mais o goleiro, quer dizer, 4 jogadores para a saída de bola e isso o Rony... Não pode estar no plano do Abel? Nós vamos ver. Cara, pode estar, mas aí é uma excelência, Tironi,
de altíssimo nível, cara. Eu acho muito difícil. Então, mas quando a gente vê esses números do Palmeiras, não pode ser a excelência do Palmeiras? É 75%. Não, são duas coisas. A excelência existe. A excelência existe. Uma das coisas que me chamou a atenção quando o Abel chegou, que ele falou assim, este clube oferece tudo o que eu preciso para desempenhar o melhor de mim. Você lembra quando ele falou isso? Tá? Qual me parece ser a chave da virada? Todo o investimento que foi feito lá, via Lei de Esporte e via Crefisa, que patrocinou o espaço físico, né? Todo o investimento que foi feito lá gera milhares de dados e informações que você precisa saber usar. Então, os auxiliares do Abel, cada um cuida de uma área, né? Um cuida da base, um cuida do scout e prospecção, o outro cuida da parte da saúde, medicina, né? Junto com o Cícero, que é o gerente disso tudo. O Barros está acima dele. O Barros é outra conversa. O Barros dá condição para que o Cícero possa trabalhar. 65 milhões de reais só com a base entrou nesse primeiro semestre. Saiu um jogador só, foi o Patrick. Tá? Você tem aí o caso do Borja. O Barros emprestou o Borja para o Grêmio, pegou um dinheiro. Vendeu o Borja para o Júnior Barranquilla, pegou um dinheiro. E agora pegou mais dinheiro. Entendeu? Então, todo esse trabalho, cara, acaba refletindo no campo. Que é uma coisa assim... o jogador do Palmeiras vai treinar, Eduardo, tem no YouTube, o André Hernan, nosso companheiro, fez uma imersão lá no centro de treinamento do Palmeiras. Bom. É muito legal, ele mostra tudo, o Cícero explica e tal. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte, por que que o Luxemburgo, o Roger, o Eduardo Batista, até certo ponto o Felipão, por que que esses caras não conseguiram usar esse modelo todo? Porque se você não souber ler os dados, se você não fizer uma triagem, se você não souber usar essa estrutura, não adianta nada. Então, quando o Abel chegou, os jogadores já se apresentavam para o treino uma hora antes. Então, se o treino é às 10, o cara se apresenta às 9. E aí a gente vai lembrar casos de jogadores chinelinhos. O jogador fica na noite na quebrada e entra nesse lugar que tem lá no Centro de Excelência. Ali, gente... Primeira coisa, ele passa pelo fisiologista. O fisiologista vai perguntar para ele. Vamos supor que ele tenha colocado um colíriozinho, botou aquele house extra forte do nosso tempo na boca e tal. Põe ainda. É isso, para dar uma... Isso. Para dar uma enganada. Para dar uma enganada, né? Aí beleza. Aí ele passa no fisiologista. Beleza. Passou no fisiologista que pergunta, como é que foi sua noite? Dormiu bem? Tá tudo bem? Como é que tá? Beleza? Não, tô beleza, tô tranquilo. Vai pesar. Se emagreceu muito, não se alimentou direito. Se comeu demais, vai mostrar lá. Beleza, eu já fico reprovado na balança. Saiu ali, vai para uma máquina, velho, que eu não sei explicar o que é aquilo, que fotografa os músculos, cara, para saber como é que tá, se tá legal, se não tá. E dessa máquina tem mais 4. Entendeu? Então não tem como dar migué. Né? E tem um grupo extremamente comprometido. Pô, vocês se lembram o Dudu postando um treino às 6 da manhã. Eu comentei aqui no G4. Teve um dia que o Palmeiras se apresentou às 6 no campo. Para chegar às 6 no campo, você tem que estar às 5 da manhã no clube. O jogador, tudo que ele menos gosta é acordar cedo. Vocês sabem, vocês convivem com o jogador. Entendeu? A não ser que o cara seja pai, tem criança, vai levar a criança na escola. Mas, geralmente, o cara gosta de dormir um pouco mais, dormir até tarde. Então, tem um comprometimento do grupo também que quer entregar. Então, esse sentimento de família, né, que o Abel colocou, aí junta as porradas que ele tomou no início, quando chegou, venham todos somos um, a torcida vai junto, com tudo que aconteceu, fora Abel, Pardabel, que tivemos com aquele CRB, né? E o fato dele renovar o contrato até 2024, cara. Acho que esse é um marco importante. Esse é um ponto de virada também. Porque eu acho que, na verdade, as condições já estavam lá, quase todos os profissionais estavam lá, mas tem uma virada, uma guinada de excelência dessa temporada para as outras duas. O jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo foi fundamental. Aliviou ali. Acho que o jogo contra o Flamengo foi fundamental porque ele propiciou uma série de questões, né? O bicampeonato, a reconquista da autoestima, a presença no Mundial, a ideia de permanência do Abel,
a reformulação que vinha por aí, que ele já começou a encampar. E acho que aí teve, no Mundial, na prática no Mundial, o segundo voto de confiança entre eles, que foi, primeiro, a perda do título sem grandes sequelas, que o clube soube assimilar todos. E a resposta... Que era um aprendizado do Mundial passado, que nem na final chegou. Exatamente. Aí sim, aí abalou tudo, o Mundial desastroso da primeira vez. E, mesmo antes da derrota para o Chelsea, as sinalizações para os mais jovens. Aquela podada geral, sim, que a gente falou aqui. Porque o que aconteceu? O Palmeiras cortou os mais velhos e podou os mais jovens. Foram os recados da reformulação. Os mais velhos, por falta de condição física para a temporada. Não é por rebeldia ou falta de... O Felipe Melo no Palmeiras, o William no Palmeiras, Jailson no Palmeiras, ninguém... Foram todos exemplares o período todo. Mas não eram jogadores para essa temporada. E não saíram atirando, né? Que normalmente todo o cara sai atirando. A saída do Daverson, o herói da Libertadores, foi... Sim. A virada que aconteceu em Montevidéu com o Flamengo e Mundial com o Chelsea foi muito importante, e acho que a cartada final foi a renovação do contrato do Abel, porque esse Palmeiras não se parece com os Palmeiras dos 2 outros anos até agora. Ele é muito mais letal e é um Palmeiras que soube, aí é uma questão que, claro que passa pelo maior conjunto, tal, mas sobretudo pela questão mental, que é, hoje o Palmeiras sabe que quando o adversário titubeia, ele vai nocautear, ele não vai esperar o adversário cair sozinho. Então a quantidade de gols não é só nesse 3-0, não, é em outras situações. Pega os saldos de gols do Palmeiras no Brasileiro atual. Uhum. O Palmeiras passou a ser um time muito mais do que do 1-0. Ou da espera. Então o Palmeiras vai para nocautear. Na Libertadores ele já foi assim em alguns momentos, nas fases de grupos e tal. Agora, estou falando em quase todos os jogos. Quando ele foi na final do Paulista, alguns jogos, o jogo do Corinthians, do Brasileiro, tal. O Palmeiras agora ele percebe, na virada contra o São Paulo, no Morumbi, que o empate cairia bem, ele vai para executar, quando ele tem a chance. Ele não deixa para a próxima. Isso é diferente dos Palmeiras dos anos anteriores. E é uma evolução gigante nesse time. É uma questão... do trabalho, entendeu? Sim, claro. Mas o futebol é aquilo. O Palmeiras podia ter perdido o Flamengo, cara. Podia. O Andrés Pereira podia não ter errado a bola. Poderia ter... E talvez a gente não estivesse contando nada dessa história aqui, porque são jogos que marcam transições. Acontece, né? E isso é assim como o primeiro Libertadores, a bola do Breno Lopes, o cara cabeceou e entrou lá. Tudo isso propicia, né? Não é uma questão assim... estava escrito... Quando o Palmeiras contratou o Abel, que ia ser assim. É um jogo. Não, é o jogo, assim, e as coisas vão acontecendo. Sim, claro. E chega nesse estágio. Agora... Só para lembrar aqui, teve um jogo ano passado que me chamou muita atenção e me marcou. O Independente Del Valle. Uhum. O Palmeiras goleou o Independente Del Valle em casa e ganhou fora. Então, acho que esse tipo de construção, quer dizer, quando você olha para a primeira fase, que o Palmeiras trucidou adversários frágeis e não deu conversa, ganhou do Emelec aqui e lá. Uhum. O Emelec sofreu um pouco fora, né? Tinha ali a chance de fazer o gol, o Rony tomou o gol na sequência e tal. Eu acho que isso é que vai dando, e o ponto da virada foi o jogo contra o Flamengo. O time sai de férias leve, volta, faz pré-temporada e entra num outro momento. Uhum. Porque o momento mais tenso não foi o jogo contra o Flamengo, foi contra o Santos. A final mais tensa do Palmeiras não foi contra o Flamengo, foi contra o Santos. Sim, que o time era um time muito menos pronto do que eu, não daria para comparar. Claro. O Palmeiras de 2001 jogar contra o de 2020, né, campeão. Jogar com esse aqui, perde. Né? Esse aqui só lembrar, mas perde bem. É só lembrar, naquela mesma Libertadores, o confronto com o River, que era o melhor time do momento. O Palmeiras fez uma partida brilhante e depois fez uma partida assustadora em casa. Não conseguiu concatenar uma jogada. Hoje, o Palmeiras pode pegar o River, o Flamengo, o Atlético, em 2 vezes. Se ele tem uma vantagem dessa, para ele perder a vantagem que ele adquirir é muito difícil, cara. O time é muito consistente.
A galera aqui está falando que também o Santos tem 8 vitórias. Está aqui, alguém falou aqui, eu vou ler até quem falou. Em Libertadores? Vou pegar o nome da pessoa aqui que falou. O Nardo Lemes fala, vendo o Rony sendo falso 9, o mesmo que o Roger Guedes do Corinthians, o Palmeiras se doa em campo, diferente do corintiano que às vezes parece que está no mundo da lua. Aqui, ó, quem falou foi o Cláudio Canário. Oi, Tirone, o Santos também tem 8 vitórias, para você saber. Abraços a todos. Obrigado, Cláudio. O Fernando Gotti fala, além da excelente preparação física, o Palmeiras tem seus jogadores no auge. Também tem isso. É o que eu Foi que o Arnaldo falou do ponto de vista físico. O mais velho do ataque é o Dudu, que tem 30 anos. E alguém falou, não dá para comparar o Rony com o Pelé. Não dá. Realmente não dá para comparar o Rony com o Pelé, mas ele fez o mesmo número de gols. Porque ele está falando, porque naquele tempo jogava menos e tudo isso é verdade. Mas no número absoluto, o Rony igualou o número de gols do Pelé. Que é claro que não dá para comparar um jogador com outro, mas também dá a dimensão da importância do Rony, como disse aqui o Massini. O Orlan fala, não é o nível dos adversários, e sim o nível do Palmeiras que faz o jogo fácil. Ontem jogou mal o primeiro tempo, no segundo tempo resolveram jogar e passou o trator. Vou repetir uma pergunta que eu já fiz alguma vez. Vale para vocês aqui também na hashtag G4BandSports. Quando que poderemos falar que esse Palmeiras tem um nível de superioridade igual ao Flamengo do Jorge Jesus ou igual ao Galo do Cuca, que eu nem achava que era tão superior assim aos outros, embora tenha ganhado 2 campeonatos. Não dá para falar porque ainda não chegaram os títulos? Porque pode cair no meio do caminho, pode, acho que cair um meteoro. Para comparar títulos, a gente tem que esperar acabar os campeonatos. E para comparar desempenho? Aí, meu amigo, os dois estão para baixo, na minha visão. O Palmeiras é um time mais coletivo, menos brilhante, no sentido de colocar um sapato mais bonito. Não, é um time mais simples, mas a segurança que esse time tem para jogar, para mim, é superior aos dois, ao Atlético e ao Flamengo. Agora, título a gente vai ter que esperar novembro, porque não dá para saber ainda. Então, essa pergunta, no desempenho, eu acho que já olha para esse Palmeiras e fala, rapaz, esses caras... Eu acho que falta um brasileiro do nível que fizeram Atlético e Flamengo. Mas aí é título. São 38... Não, título com uma supremacia e uma superioridade sobre 19 adversários que são duros, né? Então, eu acho que ele ensaia fazer isso esse ano. Porque, de fato, é melhor do que as outras edições do Palmeiras. E não estamos falando de um time que é muito melhor que os outros? Dessa temporada? O time do Jorge Jesus era muito melhor que os outros, a ponto do Santos do São Paulo, que era muito bom, não chegar nem perto. Era muito melhor. O do Cuca, no final ali, ganhou, mas teve briga. Não foi no final ganhou, cara. Os caras ganharam no meio do campeonato. Mas o brasileiro. Mas eliminado pelo próprio Palmeiras na Libertadores mas foi, né? Dentro o Atlético do Cuca estratégia. Foi aquele que ficou mais próximo da excelência. E ganhou os 3. Sim. Mais do que o passado. Jorge Jesus. Sim, também. E repito, no desempenho. O Jorge Jesus teve uma característica. Esse time do Palmeiras não é aquele que se olha e fala, esse aqui vai amassar. Hoje. O Jorge Jesus teve uma característica que foi aquela parada, o tempo que ele teve para trabalhar, né? E 5 meses. Nos últimos 5 meses, aí nem ficou o brasileiro inteiro. Ele fez sabe, todas essas coisas, essas circunstâncias, precisam ser colocadas. O Abel tem um trabalho que vai chegando nos 2 anos já são 2 anos de trabalho. Então, quando a gente fala, imaginem todos, se nós tivéssemos 6 ou 7 clubes nesta mesma pegada, como seria o Campeonato Brasileiro? Como seria o futebol brasileiro? Não, mas dá para ter 7 times na mesma. Porque se você... Não é uma questão de nome, cara. Entendeu? Vamos lá. O Marcos Rocha... Eu sei. Ninguém queria mais no Palmeiras. Não é uma questão de nomes de jogadores, eu sei disso. Mas é uma questão de todo o resto. Não dá para se ter 7 times isso se só o Palmeiras tem o centro de excelência que recupera jogador em 3 dias. Mas se você tiver um trabalho mais longevo, se você tiver um treinador há mais tempo no cargo, se você não fizer o que o Corinthians está fazendo agora, pode ser que o Corinthians ganhe título, beleza, tudo bem. Mas qual é o projeto para o ano que vem? Sim. Entendeu?
Então, assim, o Corinthians vai gastar 30 contrapartida, milhões. tem time que não pode ter o projeto que tem. Não tem a grana do Palmeiras. Não tem o lugar que o Palmeiras se coloca hoje. Então, mas você tem times com condições de fazer isso. A gente Tem times com condições. Além do Flamengo. São Paulo poderia fazer. O problema é que nunca vai conseguir fazer se continuar o modelo. O modelo se repete. Gente, é o Leco, filho do Leco, avô do Leco, tio do Leco, primo do Leco. Acho que a gente tem Entendeu? A gente tem Não ponto, muda. por exemplo, eu concordo em tese com... Os times cearenses, cara, eles estão conseguindo. Sim. Entendeu? Não, Aqui mas não eles tem estão dinheiro. conseguindo. Eu sei. E são heróicos, mas estão conseguindo e vão chegar num nível... Eu sei, Eduardo, mas eles conseguiram. Você não vê Fortaleza. Desculpa, Eduardo. Arnaldo. Você não vê Fortaleza e Ceará com credor, atrasando salário. Entendeu? Já começa a criar uma estrutura do tamanho deles. Já não é mais uma moleza. Mas qual jogar com Ceará e Fortaleza. O contra-exemplo é o Bragantino, que não tem problema de salário, tem um elenco idêntico ao do Palmeiras em termos de idade, não de termos de qualidade. Mesma situação, jogadores no auge, o mesmo treinador há 3 temporadas. E, em vez de dar o salto, começou a degringolar, com todas as condições favoráveis. Sim. Esse é o contra-exemplo do futebol brasileiro hoje. Aí você pode comparar o que é o Palmeiras em termos de representatividade nacional, o que é o Bragantino, que eu conheço bem lá, meu vizinho. Aí você pode... o que a gente fica falando assim? Talvez falte ao Bragantino mais ambição, mais cobrança, no bom sentido, mais pressão, no bom sentido. Mas é um contra-exemplo. Ou pode faltar um cara como o Abel, que comanda essa turma toda. Mas assim, é aquilo, né? Sim, é difícil imaginar o nível de competitividade do Abel num clube que não é tão competitivo assim. Então são coisas... Pode ser. E assim, eu não estou falando que o Barbieri é um técnico ruim ou que os dirigentes... O Bragantino tem o mesmo executivo de futebol, ele está mais tempo lá do que os dirigentes do Palmeiras, né? O Thiago Escuro. O Escuro. Tá desde o início do projeto. Então, assim, esse é um contra-exemplo de uma coisa que não está funcionando mais como funcionava. Mas, na grande maioria dos casos, eu concordo com o Massini, a longevidade, a sequência de trabalhos, mesmo que eles não tenham títulos nas primeiras situações, indicariam times mais fortes nesse momento. Mas eu lembro a grande história do futebol brasileiro. Você pode pegar qualquer era de treinador. Os caras só tiveram era porque eles tiveram resultado de título rápido, inclusive Abel Ferreira. Sem dúvida. Não, Tele isso é Santana, verdade. assim. É verdade. Tite, assim. É isso. Muricy, assim, vai pegando os outros. É verdade. Não passa mais... O Tele e o Tite ainda tiveram uma segunda chance. O Tele perdeu lá pro Corinthians, o Tite perdeu pro Lima. Mas aí a resposta foi menos de um ano. É o ponto da virada. Menos de um ano. Menos de um ano. É verdade. Se não tivesse um título importante em menos de um ano, não ficava. É verdade. Porque essa é a cultura, né? Não é o Klopp que demorou 3 anos para dar o primeiro troféu ao Liverpool. Né? Uma coisa assim. É verdade. Essa é a cultura do futebol brasileiro. Por isso, a importância que o Massini dá ao jogo do Maracanã com o jogo do Breno Lopes, que a bola entrou. Aquilo lá... Lembre-se que isso já vinha num processo de construção. Sim. Copa do Brasil em 2015. Que poderia ter uma ruptura se a bola não entrasse. Sim, poderia ter uma ruptura. E aí é muito... Tem razão. Boa estrutura, dinheiro e tal, para fazer andar, e você troca o treinador toda vez. Sim. O Palmeiras era o que mais trocava de técnico. Exato. Não, o Palmeiras apostou no Sampaoli, caiu no Luxemburgo e depois foi pro Abel. É isso mesmo. Naquele outro carequinha lá, que teve... Miguel Ângelo Ramírez? O Miguel Ângelo Ramírez teve piriri. Isso. Não dá para eu ir. O Luiz Gentil fala aqui, ó. E o Rony passou pelo batismo de fogo da torcida. Suportou quieto, agora tá calando a boca de muita gente. Verdade, né? Ele até outro dia era criticado. Não serve, não dá, precisa trazer um centroavante. Ainda é. Não sei o que, ainda é. É incrível. Mas agora... É incrível. Mas agora a torcida tá começando a entender. Sim. Mas não no estádio. É isso. É o Cyber. É o Cyber. É o bebezinho lá que coloca. Ele não põe nem cara. É a Cyber. Ele não põe cara dele lá, nem nome, né? Ele põe lá, Zé das Couve. Esse tá brabo. O Oswaldo tá falando o seguinte: no início do ano se falava que Flamengo e Atlético tinham os melhores elencos do Brasil. O que esses elencos fortes não estão mostrando isso e o Palmeiras está? Seriam as lesões? Acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? É tudo, né? Cara, o Flamengo é completamente à parte. Acho que o Galo não tá no mesmo lugar.
Eu acho que o Galo está um lugar acima, mesmo na estrutura. Ainda que com deficiências, mas na estrutura está acima. O Flamengo ninguém se entende. O Flamengo ninguém... E o melhor momento do Flamengo nessa trajetória toda, não só em campo, foi também o melhor momento fora de campo. Recuperação rápida de jogadores, jogadores na época de 2019 no auge. O Flamengo não soube lidar com a sequência, com reformulação necessária, com questão estrutural interna. Né? O Flamengo se deixou levar para uma temporada brilhante. O modelo do Jorge Jesus na gestão do elenco é parecido com o Abel. Ele não poupava muito o Jorge Jesus, lembra? Isso. Verdade. Ele aproveitava cartão amarelo, contusão e tal, aí sim. Às vezes levava o cara para o banco para ele entrar durante o jogo, 2 ou 3 titulares. Isso, exatamente. 2 ou 3, no máximo 4. E assim, é isso. Para mim, a diferença... E veja, o Palmeiras jogou com o Flamengo fora 0x0, com o Atlético em casa 0x0. Sim. Não é um time de gênios. Você não fala que o Palmeiras tem 5, 6 gênios da bola. Pelo contrário, o símbolo desse time é o Rony. Aqui, o Thiago Tatter, é um bom ponto esse, ó. Queria saber qual é a temperatura da torcida do Palmeiras com relação a isso. Ele fala, Arnaldo Tironi Massini. Primeiro ele fala uma coisa que não há discussão. Ele fala, o programa é top demais. Isso é verdade. O G4 é um programa absolutamente top. E a segunda coisa que ele fala, e essa tem discussão, é a seguinte. O Abel pode ficar sem o Campeonato Brasileiro. Não há problema. Buscando o tetra da Libertadores e tri consecutivo, fazendo história. Qual é o mood da torcida do Palmeiras com relação a isso? Não, veja, falar da torcida do Palmeiras é não, muito, claro, né? Sim. É assim, depende. Se for a torcida do estádio, se o Palmeiras perder tudo esse ano, vai ter barulho, vai lá, vai ter problema, mas o Abel não vai sair. Ele não vai sair, tá? A família dele tá chegando agora daqui 20 dias. A não ser que o Palmeiras queira mandar ele embora. O Palmeiras brigue para não cair no Brasileiro. Pode acontecer, o futebol brasileiro é maluco, cara. Mas o Abel... Aí achar que o Cerro Porteño vai ganhar também. E achar que eu tô magro, que eu sou magro, né? Não dá. Então, assim, não tem isso, cara. Não tem isso. Então, esta segurança é um ponto muito importante. Agora, ele será, o Abel, cornetado, criticado como os outros jogadores. Mas me parece que já existe um grande entendimento do que está sendo feito no Palmeiras. Entendeu? Acho que boa parte dos torcedores estão entendendo o trabalho que está sendo feito. Poucos pedem medalhões. Agora, com a história do Suárez no River, muitos disseram, não, estamos bem, a gente tem um modelo, vamos lá. Tem gente que ainda quer o medalhão. Sim, tem gente verdade. que quer. O cara quer, porque ele quer chegar na mesa do bar e falar, meu time tem o Suárez. Sim. Meu time tem o Arnaldo. O outro fala, meu time tem o Tironi. Por falar Entendeu? em medalhão, meu caro Massini, meu caro Arnaldo. Assado com Vamos molho colocar madeira na conversa um dos grandes medalhões aqui do Band Esportes.